A palavra de Deus diz aí, Isaías 35 diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. E o ermo, outra palavra para deserto, exultará e florescerá como a rosa. Ou seja, uma rosa no deserto. Se você olhar uma rosa, a rosa não é feita pelo homem. Como se faz uma rosa? Como se faz uma rosa? Como se cria uma rosa? Você pega elementos básicos: terra, solo, água, luz do sol, ar e a semente, a roseira, e Deus faz o resto. Sim ou não? Tem rosa que o homem não precisa nem plantar, o pássaro vem lá e semeia, os próprios pássaros semeiam. E nasce uma coisa maravilhosa como esta. Isso num ambiente propício, né? Todos nós sabemos, quem trabalha com jardinagem, mais ainda, que toda flor, toda planta tem as suas condições climáticas favoráveis, precisam de condições climáticas favoráveis. E todo o capítulo, se você ler o capítulo 35, na sua casa, aqui eu coloquei de forma resumida, você vê que o capítulo todo 35, que é um capítulo profético, que fala do que Deus vai fazer no final dos tempos, Ele vai restaurar. Ele diz: o solitário será como uma rosa que atrai, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os paralíticos não vão só andar, eles vão saltar, os mudos não vão só falar, eles vão cantar, os desertos virarão rios, a terra seca lagos, até os loucos não vão mais errar o caminho, os perdidos serão resgatados, a tristeza e os gemidos serão trocados por alegria e comemoração. Isso aqui pode parecer para você poesia, pode parecer para você uma forma de poética de falar que Deus vai abençoar. Não, não é uma forma poética. Aqui Deus está falando qual é a especialidade dele. A especialidade de Deus é pegar a pessoa que está numa situação, humanamente falando, impossível de ser revertida e reverter essa situação, fazer o impossível. Pegar o caso perdido, né, como diz aqui, os perdidos serão resgatados, pegar o caso perdido e fazer essa pessoa se tornar um pôster, um case, um testemunho de como Deus trabalha, como nenhum problema humano limita o seu poder, é o que Ele quer fazer. Então a palavra fala como Deus trabalha, o que Deus mais gosta de fazer. Não é pegar o que já está pronto, não é pegar o que já está encaminhado, é pegar o que está perdido, quebrado, impossível de ser resgatado. Deus ama fazer isso. O que Ele precisa para fazer isso? A pergunta é: se Deus faz essas coisas, Deus pega um deserto e faz um campo florido, o que Ele precisa para fazer isso? Ele precisa de um elemento só. Ele precisa da fé da pessoa. E quando a gente fala fé, não é religiosidade. Fé você tem, todo mundo tem fé, mas não é a fé só que qualquer pessoa usa naturalmente. Uma fé como, por exemplo, você pega uma semente, planta, rega e acredita que vai nascer uma flor segundo aquilo que você plantou. Isso é uma fé natural. Mas a fé sobrenatural que vai contra tudo aquilo que você vê com os seus olhos. Não é difícil crer que você plantando rosas num clima favorável, aquilo vai florir no seu tempo. Não é difícil você crer nisso. É o curso natural das coisas. Você é uma pessoa que não tem um passado, não tem bagagem ruim, não tem um histórico ruim de fracasso no amor. Você tem uma vida certinha, você é uma pessoa atraente, bonita, vida arrumada. Não é difícil crer que você vai achar uma pessoa logo, logo, logo. Não é difícil. Agora, você que vem todo quebrado, achar que a sua vida vai poder ser reconstruída, isso aí precisa de um pouco mais de fé. E não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural,
que não é baseada naquilo que você vê, nas circunstâncias, no ambiente que você está vivendo, na realidade que você está vivendo. É uma fé que está na palavra, no poder de Deus, que não está limitado pelas circunstâncias que você está vivendo. Por isso você não pode dar ouvido aos seus monstrinhos. Por isso você tem que vigiar qual pregação você está ouvindo, qual pregação você está crendo, melhor dizendo. Porque você está ouvindo a minha, mas você está ouvindo também a sua, que está aí na sua cabeça. E provavelmente você está ouvindo a pregação dos seus amigos, amigas, que falam para você os conselhos deles, os achismos deles. Homem é assim, mulher é assim, e os seus amigos falam uma coisa, e depois você ainda vai na internet e vê a pregação da internet. De repente você está ouvindo a pregação da inteligência artificial. Qual pregação, a pergunta é, você está crendo? Em qual você está tendo fé? Em qual você está depositando a sua crença, a sua vida, o seu futuro? Porque isso define o tipo de vida que você vai ter. Se você não crê no que está escrito, no que Deus fala, você ouve o que Deus fala com dúvida, com negativismo, com um pensamento assim, muito bom para ser verdade. Se você ouve dessa forma, então você limita o poder de Deus pela sua incredulidade. Você limita, não porque o seu problema é difícil, não porque Deus não pode, mas porque você não conectou, você não ligou com Deus, você não disse amém para a palavra dele, você não disse eu creio, mesmo tendo dificuldade de ver como, mas olha, eu não sei, eu não entendo como isso vai acontecer, mas eu creio. Isso é fé. A fé sobrenatural, que não depende das circunstâncias que você está vendo, sentindo ou tocando. O milagre, ele tem uma fórmula, né? A fórmula é você crer. Quem crê, obedece. Então eu estava pensando aqui na flor, você estava falando da flor que precisa do sol, precisa da água, do clima, né? Da terra e tudo mais. O que seria, né, o sol, o que seria o clima, a terra para o milagre? Né? O que Deus usa? Né? Voltando à palavra de Deus, muitas coisas que Deus fala aqui são esses elementos. Às vezes você descarta muito facilmente. Por exemplo, Deus fala assim, perdoa. Ele fala, perdoa. Se você perdoar, você será perdoado. Isso aí é um elemento. Isso aí é o sol. Mas muitas pessoas não perdoam, não querem perdoar. Falam assim, não, eu não consigo. Não, aquela pessoa não... Meu marido não merece perdão. Minha esposa não merece perdão. Eu não vou perdoar a amante, eu não vou perdoar aquela pessoa que me traiu, eu não vou perdoar. Então, você não vai ver o milagre. Porque você não está aceitando a fórmula. Você não está crendo. Deus já falou, olha, é assim. Você perdoa, você serve, você faz o bem a quem te faz mal. Então você está casada com uma pessoa ruim, sabe? O seu marido, ele nem liga para você, ele não ouve o que você diz, ele não faz nada para te agradar, ele não se importa com você, ele humilha você. No mundo você vai ouvir o quê? Larga ele, abandona esse cara. No mundo você vai ouvir isso. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar. Orar por eles, abençoar os inimigos. Imagina um marido que te maltrata. Então, quando você faz o bem, aquela pessoa não retorna o bem. Você faz o bem de novo, ela não vai retornar o bem. Você faz de novo, você faz de novo. Você está plantando, você está ali jogando água naquela semente, você está colocando a água, você está deixando o sol iluminar, você está fazendo o seu papel ali. E o resto, que é o milagre, porque aí
aí é com Deus, né? O resto Deus vai fazer, que é tocar no coração dessa pessoa. Ou ele vai mudar, ou ele vai se retirar, ou ele mesmo vai se retirar. A palavra de Deus diz assim que a mulher cristã, ela santifica o seu marido incrédulo. Como? Assim. Ela vive a palavra de Deus, ela obedece a palavra de Deus, ela representa Deus na casa dela. Então o marido, ele mesmo não querendo nada com Deus, ele está com Deus ali, ele dorme ali com Deus, ele conversa, ele ouve Deus, porque ela santifica o nome de Deus ali, através do comportamento dela. Então isso faz parte da fé. Se você não obedece, se você escolhe, né? Isso aqui eu vou fazer, mas isso aqui não, você não crê. Porque não dá para, vamos ter sol, mas não vai ter água. Tem que ter todos os elementos, tudo que Deus usa. E Ele usa a obediência. A obediência está ligada à fé. Quem crê, obedece. Quem crê, aceita aquilo. Aceita a palavra de Deus. Eu vou praticar. Eu vou fazer porque eu creio. Então, o resto que eu não posso fazer, que é mudar a cabeça dessa pessoa, que é fazer alguém que é legal me enxergar, isso Deus vai fazer. O resto eu vou fazer, porque cabe a mim. Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que faz a palavra se cumprir na vida da pessoa? É a fé que atenta para o que está escrito. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 4 e 18, que diz exatamente isso. 2 Coríntios 4 e 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa é a fé sobrenatural. Então, quando fala aqui, quando você leu lá em Isaías, que Deus vai fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico saltar, etc. Até o louco não vai mais errar o caminho. Você está casado com um marido, uma esposa que virou a cabeça. Meu marido está com a cabeça virada, ele não quer saber, não quer conversar. Mas aqui diz, até o louco não vai errar mais o caminho. É você olhar para essa palavra e crer que Deus vai fazer o teu marido, a tua esposa, que está com a cabeça virada hoje, que tudo que ele faz é errar o caminho, tudo que ela faz hoje é errar, e você crê que quando Deus agir, colocar a mão na cabeça dessa pessoa, essa pessoa não vai mais errar, só vai acertar, só vai trazer alegria, só vai trazer prazer, não mais choro. É você olhar não para o que você está vendo todo dia ali. Todo dia você vê a pessoa chegando cada dia pior que o outro, falando o que você não quer ouvir, fazendo o que você não quer ver. Mas se você está olhando para Deus, não atentando para o que seus olhos veem. Seus olhos veem o que é, mas os olhos espirituais veem o que vai ser, o que Deus prometeu que vai ser. Essa é a fé. A pessoa que é da fé é louca, porque como é que pode o paralítico saltar, o mudo cantar, como é que pode? Mas isso para o ser humano é impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. E você diz assim: bispo, eu não creio, eu tenho dificuldade de crer, eu estou muito sofrido, abatido para poder crer como o Senhor está falando. Tá bom, Deus entende. Deus entende a sua situação. Se você tem dificuldade de crer, porque você já passou por tanto sofrimento, e já foi tão decepcionado tantas vezes, que você acha assim: não sei não, bispo, a minha fé está muito fraca. Tá bom, fale para Deus, chegue para Deus e fala: Senhor, a minha fé está fraca, eu estou precisando de força, de ajuda, eu preciso aprender a crer. Seja sincero, porque mesmo essa sua sinceridade, na dúvida que você tem, se você tem dificuldade de crer, você tem facilidade para duvidar e dificuldade para crer, chegue para Deus e fala: Senhor, eu tenho dificuldade para crer. Por exemplo, você trouxe a rosa hoje. Você trouxe a rosa, o que foi isso? Foi um ato de fé, de obediência.
você trouxe, você creu. E se você obedecer essa palavra e continuar seguindo, não só na questão da rosa, que é uma coisa simples, mas em tudo que Deus falar para você. Deus fala uma coisa, você pode não entender por quê, mas você entende o que você tem que fazer, então faça. Ali você está agindo a fé, mesmo sem entender. E Deus pega essa fé, como Ele pega a semente da rosa, e Ele então adiciona lá a luz, a terra, a água, o ar, e de repente brota essa maravilha. Amém? Tem que haver a sua participação, tem que haver o material, a matéria-prima. Você dá para Deus a matéria-prima do milagre, que é a sua fé agida. E Deus então pega aquilo ali e faz o que você nunca imaginaria possível. E é por isso que é bom você investir na sua fé. Investir na sua fé. Por quê? Você estava falando de a pessoa às vezes não crê, ou tem dúvidas, né? Mas por quê? No mundo em que vivemos, na sociedade, essa sociedade, ela é anti-Deus. Ela promove dúvidas, ela promove realmente que você tenha um olhar totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, se você está muito ligado ao que o mundo diz, você está ouvindo muito, né? São as músicas, os filmes, as séries, as novelas, as pessoas, as conversas, as notícias, está todo mundo ali, de uma certa forma, não está promovendo a sua fé, pelo contrário, está causando medo, dúvida, maus pensamentos, tudo isso. Então, como é que o Renato, como é que nós nos mantemos na fé? Porque a fé é algo que você tem que, todo dia, ligar. Você não está na fé, você não vai dormir na fé e acordar na fé, automaticamente. Isso não é assim. Todo dia a gente tem que entrar na fé. Se, por exemplo, a gente começa ouvir muitas notícias ruins e ficar ali se enchendo do que está acontecendo na política, a guerra, e o que o fulano diz, você começa a sair da fé. Você começa a ficar na raiva, você começa a ficar se sentindo injustiçado, esse mundo, as pessoas, o ser humano. Eu não confio mais no ser humano. Odeio o ser humano, só quero saber dos meus cachorros, né? Assim, muita gente vai, mas por quê? Porque está se enchendo do mundo. E aí, quando você vem aqui, você ouve a palavra de Deus, é aquele, sabe, é como se você estivesse no deserto e tem uma gotinha d'água. Por isso que às vezes você vê aqui, você fica bem, você sai, e em 2 dias você volta a ficar triste. E desanimada, e pensando, será que vale a pena? Porque você não está mais na fé. Então a fé tem todos os dias, todos os dias. Se você quer ver a rosa, né, florescer no seu deserto, se você quer ser essa flor lá no deserto, então você vai ter que fazer isso como sua vida, o seu, sabe, seu estilo de vida, a sua fé. Estilo de vida. Então, quem está na palavra de Deus, todo dia crê, todo dia, sabe, mesmo quando as coisas parecem piorarem, ela pensa assim, tá vendo isso aí? Quando eu contar o meu testemunho, não posso esquecer de falar isso aqui no meu testemunho, né? Quer dizer, você está vendo o que não, você está vendo com os seus olhos da fé. Mas porque você está na fé.